noite. Vamos começar já com uma oração, com a pacificação, né? Vamos ficar em pé um pouquinho. Então, deixa eu ficar aqui em cima. Então, cultivar a vida interior, para tudo que a gente vai fazer, é fundamental. As respostas que nós precisamos para a vida, Deus coloca no interior da gente. A luz que nós precisamos para que os nossos passos sejam iluminados está dentro da gente. Então, voltar-nos para dentro de nós mesmos é a nossa missão de vida. Por isso que comecemos com a nossa oração. Peço que vocês fechem os olhos. Solta um pouquinho as mãos. Se tem alguma coisa nas mãos, deixe na cadeira. E vamos buscar uma comunhão conosco mesmos, com o nosso corpo. A primeira comunhão que buscamos é conosco, é consigo mesmo. Então mova os dedos dos seus pés, sinta os seus pés. Tome consciência dos seus pés que te levam, que te trazem, que vão, que vêm. Mova um pouco os seus joelhos, que dão flexibilidade, tão importante no corpo, os joelhos. Tome consciência dos seus joelhos. Agora, mova um pouco, mova os dedos das suas mãos. Abre e feche as mãos. Suas mãos que trabalham, que realizam coisas. O quanto você já fez e faz com as suas mãos, que obedecem ao seu cérebro. As mãos que cumprimentam, as mãos que saudam, as mãos que indicam paz. Agora mova os seus ombros. Muitas vezes os pesos da vida a gente sente nos ombros. Pois mova-os para frente, para trás. Seus ombros que carregam o peso das dificuldades muitas vezes, mas também é que nos possibilita carregar a cruz e coisas boas também. Mova o seu pescoço. Pescoço que transmite o que o seu cérebro tem para todo o seu corpo. Mova para um lado, para o outro, seu pescoço. Agora quieto, sinta a sua respiração. Concentre nela. Você respira. Agora, por 3 vezes, você vai puxar o ar pelo nariz e soltar lentamente pela boca. Por 3 vezes. Agora vamos buscar uma comunhão com a natureza, com os animais, com
os astros, a lua, o sol, ou seja, o cosmos, o universo. Nós fazemos parte dele, nós somos parte do cosmos, uma pequena e minúscula parte do cosmos. Agora eu peço que você abra os seus olhos e olhe para as pessoas, e olhe para o seu entorno, e olhe para quem está do seu lado, e olhe para trás. Existem pessoas, contemple as pessoas, e as pessoas fazem parte da nossa vida, e sem elas nós não seríamos nós seríamos quem somos. Elas é quem dizem que nós somos pessoas, que nós somos gente. Então, comunhão conosco mesmos, comunhão com a natureza, com o cosmos, comunhão com as pessoas. Agora, sim, nós podemos fazer comunhão com Deus. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Senhor nosso Deus, nosso Pai, obrigado por estarmos aqui. Envia, Senhor, Teu Espírito Santo a nos conduzir, abrir a nossa mente, dai-nos a luz que precisamos. Te louvamos, ó Pai, por conhecermos novas pessoas e termos contato com a beleza da vida. Te louvamos e bendizemos por cada um que veio, que está aqui hoje. Amém, Senhor Jesus Cristo. Estamos unidos e reunidos em nome da Santíssima Trindade, Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Vamos sentar um instante. A oração ela passa por estes passos. Para orarmos é necessário uma comunhão com o nosso corpo. Às vezes o seu corpo está e a sua alma não está. O que adianta rezar se o seu corpo está e sua alma não está, né? E aí você faz essa comunhão, você está inteiro, integrado. E mais do que inteiro, integrado, você está vivendo o momento, o presente, o agora. E a gente só tem comunhão com Deus quando vivemos o agora. O agora, né? E aí quando nós vivemos o agora, nós podemos receber aquilo que Deus tem para nos oferecer, o universo, né, tem para nos oferecer. E aí buscamos comunhão com a natureza, porque o mundo moderno e a cidade grande fez uma cisão entre a nossa vida e a natureza e o mundo, né? E aí você busca uma comunhão, e comunhão com as pessoas, né? Quando nós vivemos essa comunhão, aí nós buscamos comunhão com o Pai, com aquele que nos criou, né? Comunhão com Deus. Bem, então, que bom que vocês vieram para escolheram estar aqui na nossa palestra Inteligência Espiritual na Vida do Empreendedor. Sei que vocês foram atraídos, cada um por um motivo, e quero deixar com vocês uma inquietação, pelo menos um desinstalar-se para em busca de novos conteúdos, de novas formas de conceber a inteligência. Só perguntar, quem de vocês, por exemplo, escutou o nosso aviso na missa? Levante a mão. Quem escutou na missa? Levante a mão, a maioria. Quem viu pelo WhatsApp? Tem pelo WhatsApp? Tá. Quem viu pelas redes sociais? Está aqui. Ok. Né? Esses foram nossos canais de divulgação todos, né? Olha, quem já escutou falar sobre inteligência espiritual? Levante a mão. Quem escutou sobre inteligência espiritual? Algumas pessoas. Bom, né? Olha só,
Parece um tema novo, mas já tem vários livros escritos em português. Imagina em outras línguas, né? Todos esses livros aqui é sobre inteligência espiritual. É algo que está borbulhando aí, e pelo menos há uns 6 anos eu venho estudando esse tema e já dando algumas palestras sobre esse tema. E são cientistas que escrevem, tá? Eu é que dei uma cristianizada no tema, mas aqui eu falo, a mais importante expoente desse tema é Dana Zohar, que é uma física quântica, ela e o esposo são físicos quânticos e eles são cientistas. Ela é americana, ele é americano, mas vivem na Inglaterra. São cientistas, eles escrevem sobre esse tema, para não achar também que é uma coisa de igreja. A gente, claro, faz coincidir, porque eu cheguei à conclusão que aquilo que se fala aqui, de forma científica, a gente já vivia séculos de forma espiritual, né? Então, tem outros autores, maioria americanos, ingleses, tá? Então, nós temos essa literatura que depois vocês podem ver. Bem, a inteligência espiritual na vida do empreendedor, na vida de cada pessoa, né? A inteligência espiritual ampliando a capacidade de decidir e ser feliz. Então, é uma inteligência que nos dá esta capacidade de decidir da melhor forma possível e nos conduz à felicidade, que é o que nós buscamos. E quando nós decidimos sempre para sermos felizes, queremos decidir o melhor para nós. Então, a inteligência espiritual, ela tem esse poder de nos iluminar nas nossas decisões, nos passos que nós devemos tomar na vida, na nossa existência. As 3 inteligências, quais são elas? Nós temos a inteligência intelectual, que foi a primeira inteligência estudada. Ela é a inteligência lógica, matemática, cognitiva, racional, acúmulo de conhecimento. Ela foi amplamente estudada ao longo do tempo, tanto que até o século XVIII para o XIX era a única inteligência que se conhecia. Era a inteligência matemática, aquela que você acumula conhecimento e pode comprovar esses conhecimentos. Uma inteligência intelectual que todos nós temos. Ela é quantitativa, porque uns mais e outros menos. Aqueles que acumulam mais conhecimento, mas todos nós temos essa inteligência intelectual. A inteligência emocional, que foi amplamente estudada, né, por Daniel Goleman, é a capacidade de perceber seus próprios sentimentos, né, e o sentimento dos outros, administrando-os com equilíbrio. Então, a inteligência emocional, muitos já estudaram, nas empresas se utiliza muito, essa capacidade desenvolvida dentro de cada um, capaz de te dar maior equilíbrio na dimensão afetiva, emocional, que você consegue administrar conflitos ou evitá-los, né? E tem todo um caminho a ser feito, né? Muito importante, foi um grande avanço quando se conheceu, quando se divulgou a inteligência emocional. Depois nos veio a inteligência espiritual. É óbvio que muitos falam de outras inteligências, inteligência musical, inteligência espacial. Se você for buscar os tipos de inteligência, tem várias, mas nós podemos enquadrar a inteligência nessas 3 dimensões. E se vocês perceberem, as 3 dimensões elas são essenciais. Tanto a inteligência intelectual, como a inteligência emocional e a inteligência espiritual, que é a que nós vamos conhecer agora. A combinação dessas 3 inteligências, em harmonia dentro de nós, nos faz crescer do ponto de vista humano, do ponto de vista espiritual, e nos conduzir por caminhos seguros. Quando eu falo para vocês desse tema, é algo que eu busco viver, e quando eu estudei inteligência espiritual, como eu disse para vocês, um tema estudado por cientistas, esse livro mesmo aqui, A Inteligência Espiritual, de Dana Zohar, é um livro bem denso, bem complexo de ser estudado, mas não por isso não acessível. Sim, ele é acessível, mas precisa ter uma certa paciência.
Depois ela escreveu esse Capital Espiritual, que está até bem melhor de ser lido. Gostei muito desse segundo livro, Capital Espiritual, que é a inteligência espiritual aplicada às empresas. Nós falamos de capital social na empresa, ela fala de capital espiritual, né, nas empresas. É o que se pode fazer, né, e oferecer à comunidade, né, em termos de inteligência espiritual. E ela faz um belo resumo sobre inteligência espiritual nesse livro aqui. As perguntas fundamentais que perpassam a inteligência espiritual. Aí eu sei que você vai se identificar nessas perguntas aqui. Toda pessoa que, quando faz essas perguntas, elas estão acessando o seu nível a sua existência, e então ela faz essas perguntas: quem sou eu? Qual a minha essência? Vivo neste mundo para quê? Quais são os meus papéis? Qual a minha missão nesta vida? Se você já fez alguma dessas perguntas, você acessou o que Danazoa chama de inteligência espiritual. É aquela angústia existencial que te faz pensar muito mais além do que o mundo pode nos mostrar. Qual a minha missão? Por que estou nesse mundo? O que estou fazendo aqui? Para onde vou? São perguntas do profundo do ser. E essas perguntas estão te conectando com algo muito mais elevado do que as perguntas básicas que pode trazer a inteligência cognitiva, intelectual ou a inteligência emocional. Então, elas se colocam numa outra esfera. Por isso que elas estão ligadas intimamente ao sentido da vida. Guardem essa expressão. O sentido da vida tem muito a ver com o que nós vamos falar aqui. O que é, então, inteligência espiritual? É a capacidade inata de todo ser humano de agir guiado por uma luz superior, por algum princípio maior do que ele, por Deus. Então, é uma capacidade que todos nós temos. Essa capacidade de ser guiado por algo que ultrapassa, inclusive, os seus sentidos e os seus próprios conhecimentos. Algo que é, inclusive, inexplicável para a própria ciência, mas existe. É como o ar que você não vê, mas sabe que ele existe. Então, existe essa luz, existe essa capacidade que não necessariamente, que não é guiada aquilo que você acumulou de conhecimento ao longo da vida, ou a sua capacidade emocional de gerir os conflitos, dos ambientes. É a inteligência que aumenta os horizontes, torna as pessoas mais criativas, intuitivas e mais seguras. Então, uma inteligência que aumenta horizontes, que faz com que você veja de forma muito mais ampla, que te dá uma segurança nos passos e nas suas decisões, que te liga ao que é mais intuitivo dentro de você, aquilo que eu dizia no começo, o melhor para você está dentro de você, as respostas que você precisa, elas estão dentro de você, e aquilo que de fato vai lhe fazer bem, ou lhe proporcionar o bem, está dentro de você. E a inteligência espiritual resgata o melhor de você e te projeta para frente, te projeta para as melhores escolhas, para as melhores decisões da sua própria vida. É o princípio que conecta cada pessoa ao ponto de Deus no seu cérebro. Aí eu chego neste ponto, chamado ponto de Deus. Os cientistas, citados inclusive por Danazoa, eles catalogaram, estudaram e descobriram que existe um ponto no cérebro. E este ponto, ele é ativado
que fica aqui no lobo temporal, esse ponto de Deus. Foi assim que os cientistas chamaram, não porque eles eram católicos ou eles eram seguidores da Bíblia, mas eles não tiveram outro nome senão chamar de ponto de Deus, porque eles perceberam que tudo aquilo que é relacionado à espiritualidade, ao sentido da vida, faz ativar este ponto no cérebro, faz acender este ponto no cérebro, né? Então, cada vez que você faz as perguntas sobre sentido, cada vez que você pergunta sobre sua missão neste mundo, cada vez que você medita, faz suas orações e pensa sobre o sentido da sua existência, esse ponto brilha. E como essas são dimensões que vão para além do físico, transcendem a nossa imanência, eles chamaram de ponto de Deus. Porque o que é mais transcendental para nós? Deus é o que é mais transcendental. E eles nominaram como ponto de Deus, né? Está descrito aqui nos estudos, e foi uma descoberta muito importante, porque agora a gente sabe que aquilo que a gente vive enquanto espiritualidade, existe um lugar no cérebro que conecta tudo aquilo que você traz como vivência espiritual. E aí, se nós estamos com esse ponto apagado, vai ficar bem mais difícil a vida, né? Nós queremos acender este ponto, nós queremos estimular, nós queremos alargar, né, ao máximo aquilo que realmente traz, né, o bem-estar existencial, né, aqui também é responsável pela felicidade, o que nós chamamos de felicidade. Aí, ele está bem aceso aí, né? Isso aí é o cérebro de vocês. Um ponto de Deus bem aceso, bem iluminado. E as conexões para além do físico, as conexões que nós fazemos para além do cognitivo, do intelectual, passa por este ponto aí. Aquilo que não é explicado pela ciência, aquilo que não é explicado pelo o lógico matemático, que é fácil de ser identificado, aquilo que não é explicado pelas emoções, passa a existir neste lugar, no nosso cérebro, neste ponto. Isso é fundamental, a gente ter presente, para começarmos a vislumbrar uma forma de inteligência que vai te auxiliar com todas as outras inteligências que você tem, que você já acumulou ao longo da sua vida com seus estudos. É uma inteligência que nos impulsiona. É com ela que abordamos e solucionamos problemas de sentido e valor da Nazoar. Essa é uma frase dela. É uma inteligência que nos impulsiona, nos coloca para frente. É com ela que abordamos e solucionamos problemas de sentido e valor. O valor que nós damos a cada situação, o valor que nós damos às relações, à vida, né? E o sentido dela está nessa capacidade, está nessa inteligência. É uma inteligência que necessita estar em comunhão com Deus, com a comunidade e com o universo. Aquilo que a gente fez aqui no começo. Aquela oração que eu conduzi com vocês rapidamente. É essa comunhão, né, que faz com que você tenha você alargue o seu ser, a sua percepção, porque você amplia, né, os seus sentidos nessa comunhão, né, que está aí à nossa disposição, e às vezes a gente não usufrui ou não busca. E o que é que o mundo moderno nos faz? Nos fragmenta. O mundo moderno nos fragmenta de tal forma que nós não conseguimos juntar os pedaços. E aí nós somos dispersos, ansiosos, nós começamos e não terminamos, iniciamos algo e não colocamos para frente, então fica tudo muito fragmentado e nós nascemos para
a comunhão, para o todo. Como é uma inteligência inata, ela precisa ser descoberta, estimulada, sempre em busca de um sentido maior. Esse sentido maior na vida é o ponto. Você não veio como um bolo de carne e osso só para estar nesse mundo e sofrer e acabar. Não. Você veio para muito mais. Aqui você tem uma missão. Há um sentido maior, há um sentido que faz com que a nossa vida ela tenha motivos para ser. Então, eu vivo isso intensamente no meu dia a dia. Eu sinto que a gente tem problemas, a gente tem dificuldades, mas o que não me deixa desistir jamais, há um sentido maior. Há um algo que me leva, que me conduz, que me faz vibrar de alegria cada vez que eu acordo. Tem pessoas que dizem que quando chega de manhã, ao amanhecer, quando acorda, é mau humor, difícil pegar o ritmo, até meio-dia ainda está ali. Eu não, eu já acordo aceso, já acordo vibrante de alegria, e logo de manhã melhor ainda, e quando chega a noite ainda estou nessa motivação. O que é isso? É algo que a gente foi construindo dentro de nós, que foi construindo dentro de mim. E aí me faz aproveitar o máximo o dia, me faz aproveitar o máximo a cada instante, cada minuto da existência. E tenho certeza que vocês se identificam também com experiências desse tipo. Não vai ser qualquer coisa que vai me desanimar ou fazer com que eu perca o estímulo de viver e de realizar coisas. Qual o perfil das pessoas espiritualmente inteligentes? Esta eu tirei do livro. As pessoas com inteligência espiritual elevada querem sempre fazer mais do que se espera delas. Olha, se você se identifica com essas frases, as pessoas com inteligência espiritual elevada querem sempre fazer mais do que se espera delas. Algo para além da empresa. Quem trabalha unicamente por dinheiro não faz o melhor que pode. As pessoas dão tudo de si quando se procura um objetivo mais elevado. Uma frase bem importante, se nós queremos entender o que a cientista fala sobre inteligência espiritual. Ela descobriu que a motivação das pessoas, essa motivação está ligada a um sentido maior. E aí já entrando no ambiente corporativo, no ambiente de empresas, se você tem a sua empresa focada só no lucro, você vai ter uma empresa mediana. Você pode até alcançar o seu lucro, mas você pode não ir muito longe, ou até ir, mas como uma bolha, regredir. Quando a sua empresa, você consegue colocar na sua empresa um sentido para além do lucro, você então tem uma motivação muito maior para os seus colaboradores. E quando as pessoas elas assumem esta missão e sabem que você, na sua empresa, você faz algo para melhorar o mundo, você então tem uma motivação natural. Eu conheço um empreendedor interessante em São Paulo, meu amigo. Ele é dono daquela rede de supermercados Irota. Quem já foi em São Paulo, é um supermercado bem bonito, bem lindo, um conceito familiar, e ele cresce bastante. Ele é muito católico e toda a empresa dele é feita nesses conceitos de inteligência espiritual, da palavra de Deus. Os colaboradores dele são bem motivados. Eu dei palestra para os funcionários dele, para os colaboradores deles. Eles, para além daquilo que eles fazem, eles têm um compromisso social com a comunidade do entorno. Eles fazem coisas bem interessantes. Eles têm retiros espirituais, promovido pela própria empresa, pelo próprio empreendedor. Eles têm esse lado humano valorizado, espiritual valorizado, a família valorizada, acompanhada pela empresa.
E eles, então, oferecem à comunidade, tem várias ações. Eles confeccionam umas revistinhas para crianças, falando sempre de temas importantes para a adolescência, distribuem nas escolas, né? Eles têm um trabalho feito também nas paróquias, como voluntários. Enfim, o certo é que eles crescem, é rentável, porque eles têm um crescimento consistente, e sempre quando eu encontro, ele, né, tem boas coisas para falar dos resultados. Mas o compromisso maior dele é com as pessoas. Tanto os clientes que entram no espaço e sentem que são muito bem acolhidos, tudo há muito cuidado, tanto as pessoas que colaboram. E isso é visível, ele mostra os números, não estou falando de fantasia. E outras empresas que eu conheci também ao longo dessa minha caminhada. A inteligência espiritual na Bíblia, a sabedoria que vem de Deus. Eu encontrei esse versículo na Bíblia, que fala de inteligência espiritual. Depois vocês podem pesquisar. Colossenses 1:9. Olha o que diz: por isso, também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais levado ao pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e inteligência espiritual. Claro que cada tradução traz de uma maneira, cada tradução traz uma outra palavra, mas eu encontrei uma tradução que traz inteligência espiritual, né? E a Bíblia, em outros lugares, fala também de uma inteligência, de uma capacidade intuitiva que faz com que a pessoa se abra para decisões muito mais acertadas. A inteligência espiritual em Jesus Cristo, o mestre da sabedoria. Então eu vou dar para vocês aqui 3 passagens bíblicas que eu identifiquei um alto nível de inteligência espiritual em Jesus Cristo, e com esse exemplo a gente vai compreender um pouco mais sobre inteligência espiritual. Nessa cena aqui, dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Nessa cena, que vocês conhecem muito bem, nós temos um grupo de fariseus, doutores da lei, que querem pegar Jesus Cristo numa dificuldade. E eles chegam para Jesus de forma repentina, sem avisar. E trazem uma questão que, se Jesus Cristo diz sim, ele se complica. Se Jesus Cristo diz não, se complica pior ainda. Então, eles fazem uma questão que não tem saída. Eles passaram semanas bolando esta questão para pegar Jesus, e de forma repentina, que Jesus Cristo desarmado. E aí eles perguntam: mestre, tu que és sábio, tu que és maravilhoso, entendido, faz um monte de elogio, né? Faz parte da estratégia também, elogiar, fazer subir a vaidade, deixar a pessoa inflada. Eles fazem até isso com Jesus. Diz-nos, ó mestre, é lícito ou não é lícito dar imposto a César, ou pagar imposto a César? Ora, se Jesus Cristo diz que é lícito, ele vai contrariar o povo que o seguia, né? E vai decepcionar o povo, porque por meio de impostos, as pessoas eram exploradas, as pessoas eram levadas, elas tinham que dar, inclusive, o dinheiro da sua subsistência, e os próprios cobradores de impostos também tiravam um pouco para eles, né, disso tudo. E se Jesus Cristo dissesse, não é lícito pagar imposto a César, ele ia ser pego como contraventor, alguém que ia contra as leis, né, contra os impostos. Então, olha só, foi tão rápida a pergunta que Jesus Cristo não teve tempo de consultar os universitários. E nem tinha Google para ele pesquisar. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no Google aqui para ver aqui. Não.
Vocês imaginam que tipo de inteligência a pessoa tem que acessar nessa hora? A inteligência cognitiva, lógico-matemática? Não. A inteligência emocional? Entra de alguma forma, mas não ia dar grandes soluções. Aí Jesus, com toda a serenidade que lhe era própria, pergunta: alguém tem uma moeda aí? Todo mundo ficou sem entender. Jesus já desarma logo as pessoas. Alguém tem uma moeda? Um menino lá tem uma moedinha lá. E aí pega a moeda e diz: está aqui. Aí Jesus Cristo faz outra pergunta: mas quem está nesta moeda? Todos respondem: César. Pois dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Ou seja, se César tem alguma coisa, que devolva a ele, mas dê a Deus o que é de Deus. Todos ficam impactados. Jesus Cristo não precisou dizer nem sim e nem não, e deu uma resposta surpreendente. Que inteligência ele acessou nessa hora? A inteligência espiritual, ou seja, uma luz facilmente para ele, que estava em comunhão com Deus, com o Pai o tempo todo, foi-lhe capaz de dar uma resposta assertiva, desconcertante, que eles não esperavam, e cada um saiu para um canto e ficou por isso mesmo, né? Não atingiram o seu objetivo. Mas eles não pararam por aí. Nesse outro episódio, quem dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro a lhe atirar uma pedra. Ou seja, trouxeram uma mulher pega em adultério. Uma mulher pega em adultério, a lei é clara, de Moisés é clara. Seja apedrejada em praça pública. Então, eles pensaram: é agora que a gente vai pegar Jesus e destruir e aniquilar, porque é isso que eles queriam. E aí, colocam a mulher lá, chegam de repente, Jesus está lá tranquilamente falando com as pessoas, pregando a palavra, e aí chegam de repente com essa mulher: mestre, tu que és sábio, tu que é o mestre, rabi, diz-nos. Essa mulher foi pega em adultério e a lei nos diz que ela deve ser apedrejada em praça pública. E tu, o que nos dizes? Jesus Cristo, com toda a serenidade, imagine, de repente, não tem condições de perguntar a ninguém, de consultar os universitários, né? E nem a própria Bíblia, porque eles não andavam com os pergaminhos na Bíblia, ficavam na sinagoga. E aí ele agacha, fica ali, escrevendo no chão, diz a palavra. Bem, se ele dissesse sim, ela deve ser apedrejada, ele estaria incorrendo num atentado contra a vida. Se ele falava da vida e ele dizia sim, tem que se cumprir a lei é para ser cumprida, deve ser apedrejada, uma vida ia ser levada ali, né? E se ele dissesse não, ela não deve ser apedrejada, ele então ia ser contra a lei de Moisés. Olha só a situação. Se diz sim, ele é pego. Se diz não, pior ainda. E aí ele levanta e diz: quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Todos ficaram surpresos, não esperavam aquela atitude. E aí diz a palavra: a partir dos mais velhos começaram a sair. Apesar a começar dos mais velhos, a gente lê nos estudiosos, porque os mais velhos tinham mais pecado, porque viveram mais, né? E eles já começaram a sair. Os mais novos, meio teimosos, ficaram por ali ainda. Eu vou arrumar. Mas aí não arrumaram coisa nenhuma, deixaram as pedras e todo mundo saiu, ficou só Jesus e a mulher. A mulher já esperando a primeira pedrada na cachola, né? Desce no passo. E aí, quando Jesus toca no ombro dela e ela levanta assim, Jesus Cristo diz: ninguém te condenou? Ela diz: não, eu também não te condeno. Vai e não peques mais. Aí entra a inteligência emocional, a afetividade, aquela serenidade, aquele amor. Ou seja,
Gente, que inteligência é essa, se não uma inteligência sobrenatural? Uma inteligência que vai para além daquilo que é dado. E quem é empreendedor, nem sempre os manuais vão dar todas as respostas. Quem é empreendedor, nem sempre o que o professor falou na faculdade vai resolver o seu problema. Quem é empreendedor, né? Nem sempre o consultor vai ter a solução. Aí é necessário um algo mais. Uma inteligência para além daquilo que você já sabe, que você já estudou, que você conhece. Intuitiva, criativa, né? Que é da comunhão com Deus, que é algo que vem de dentro, que é a melhor resposta que está com você. É a inteligência espiritual. E aquelas coisas que aparecem de uma hora para outra, que você não espera. E como eu vou solucionar isso? Como é que eu vou resolver? Não estava no plano de negócios? Eu fiz o plano de negócios e não tinha isso, e agora apareceu. Pois bem, vamos lá. Por isso que o empreendedor, o melhor de uma empresa é o empreendedor. Tá? Não é nem o capital de giro, não é nem o lucro, não é nem o prolabore, não são os bens fixos. O melhor de uma empresa é o empreendedor, é você. É aquele que tem capacidade de decidir, aquele que tem capacidade de resolver, com serenidade. Né? E este último episódio aqui, poderia citar muitos outros. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Jesus Cristo está no ápice do sofrimento, Jesus Cristo está dilacerado, de dor, de humilhação, de injustiça, muito injustiçado, e naquele momento ele é capaz de dizer algo, acessando a sua inteligência, porque foi um pedido inteligente: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Eles não têm conhecimento, eles não têm o entendimento do que estão fazendo agora comigo, dessa injustiça que eles estão praticando. Perdoa-lhes, ó Pai. E nesta frase eu gosto de pensar que aqui Jesus Cristo começou a salvar a humanidade, porque esse perdão, ele põe fim a um ciclo de vinganças. Quando não há perdão, há vingança. O perdão põe fim. Se ele foi injustiçado, nós vamos vingar a injustiça. Mas com esta sabedoria, com esta frase dita: Pai, perdoa-lhes, não sabem o que fazem. A vingança cessa. E na nossa vida de empreendedor, de pessoa que lida, que resolve problemas, qual é a sua capacidade de dizer coisas inteligentes em momentos de aflição? Qual a sua capacidade de dizer coisas assertivas, sábias, quando você está numa tensão muito grande? Às vezes, o que a gente faz? Esbraveja, xinga, palavrão, cada pedaço de palavra que você, meu Deus do céu, eu vou à igreja, eu fui à missa ontem, estou dizendo essas coisas, né? Aquela raiva, Neste momento ele disse ele deu uma resposta inteligente. Você consegue ser inteligente mesmo estando super irritado, ou você esquece as regras de 3, 9 fora? Você esquece tudo que aprendeu quando está num momento de tensão, né? As suas pesquisas, os livros que você estudou, cai tudo por terra. Gente, quanta burrada a gente faz por não estarmos no nosso eixo. Quantos prejuízos nós temos na vida, quanto tempo perdido porque nós vacilamos por não usarmos a nossa inteligência, as nossas inteligências que nós temos. Aí cai por terra tudo no momento de tensão. E o que mais tem hoje num empreendimento? Momentos de tensão, momentos difíceis, momentos complexos, coisas que aparecem assim de última hora
explode uma greve dos caminhões, dos caminhoneiros, e todo mundo fica baratinado, não sabe o que é que faz. O que é que se faz? Apareceu um elemento novo, não estava no script. E agora? Calma, vamos lá. Vamos buscar respostas, saídas, elas têm. Inteligência espiritual aplicada ao empreendedor, uma necessidade para os tempos, para os novos tempos. Então, o que eu ofereço para vocês hoje é essa compreensão de que você tem uma inteligência que pode estar adormecida em você. Que você tem uma inteligência que pode estar aí sem ser usada. Que você ativando essa inteligência, você vai muito mais longe. Você tem uma capacidade muito maior de solução, de decisão e de bem-estar. Porque não basta resolver problemas. Você tem que se estar bem com essas soluções. E as pessoas também têm que estarem bem com essas soluções. Resolvedor de problema, de solução, tem até bastante. Mas como é que você resolve-os? Como é que você trata essas soluções? Você como ditador? Como autoritário? Que pode até resolver certas coisas, mas depois deixa um estrago muito maior por trás? Nós, como pessoas de Deus, pessoas como empreendedores, nós somos chamados a solucionar problemas de forma que todos ganhem e que nós podemos ainda usufruir dessas soluções por muito mais tempo. Qual é a qualidade da solução dos seus problemas? Qual a qualidade das suas decisões? Porque quem tem a caneta na mão pode estar resolvendo muitas coisas, mas com que qualidade? Em que nível você resolve os seus problemas? A gente precisa desse equilíbrio entre razão, emoção, e a inteligência espiritual que nós temos à nossa disposição. E alcançando esse equilíbrio, o eixo, há um eixo que você precisa alcançar na vida. Esse eixo é que te coloca no rumo certo. A inteligência intelectual e emocional, comprovadamente importantes, nos permitem resolver os problemas apenas dentro de uma normalidade conhecida previamente. Já a inteligência espiritual nos coloca além dos problemas, possibilitando vê-los de cima, dando respostas criativas e por vezes desconcertantes, mas certeiras. Então, inteligência emocional, inteligência cognitiva, lógico, matemática, enquanto as coisas estão ali arrumadinhas, você está resolvendo, você está dando conta do recado. Mas quando o negócio desanda, quando a coisa vai para outros rumos, elas vão continuar ainda te ajudando? Ou entra uma outra inteligência que ela transcende e consegue organizar tudo aquilo que você sabe e te colocar no caminho certo? Então, aí entra a inteligência espiritual. Chegará o momento em que nem os princípios estabelecidos, nem os manuais, nem os consultores poderão nos ajudar. É nessa hora que entra as intuições ligadas ao seu ponto de Deus no cérebro. Você não tem um chapolim colorado para chamar, nas horas difíceis. Tem hora que é você. E o empreendedor é a pessoa mais solitária que existe. Chega uma hora que é com ele. Chega uma hora que é com você. E aí, nessa solidão, o que fazer? Você pode consultar todo mundo, mas depois a decisão é sua. O caminho você que vai tomar na vida. A inteligência espiritual dá a capacidade de fazer perguntas para além do que a realidade apresenta e propor soluções com o menor desgaste possível para o todo. É assim que se age de forma sábia. Que resolver, temos que resolver, mas nós estamos pensando no todo, nós temos a melhor resposta. Quando eu estou diante de problemas, quando eu vejo pessoas diante de problemas,
eu digo para elas: a melhor solução existe. O melhor caminho existe. Procure-o. Dê sempre uma olhada no panorama. Outra coisa que eu digo para as pessoas quando as coisas ficam difíceis: às vezes, as respostas que você precisa e as soluções que você precisa estão muito mais perto de você do que você imagina. E aí, por que a gente tem dificuldade de encontrar soluções para problemas difíceis? Porque a gente vai lá longe, a gente pode dar a cabeça lá longe, lá no Trump, lá na China, porque a China, ou então longe. E quando as coisas ficam mais difíceis, olhe para perto, olhe para o entorno, olhe para aquilo que você tem nas mãos e comece a construir solução a partir daquilo que você tem, aquilo que você alcança, e aí vai. Essa é um conselho que eu dou muito para as pessoas, essas duas coisas. Deus nos surpreende com o óbvio. Às vezes nós temos dificuldade de ver o óbvio, porque a gente fica tão dentro dos problemas, tão ali misturado, e a gente não consegue tomar aquela distância necessária para vislumbrar um pouco de cima. E aí a nossa ajuda, quando a gente ajuda alguém, quando você busca a ajuda de alguém, é para te ajudar, distanciar dos problemas e encontrar o melhor caminho. Ser inteligente mesmo nos momentos adversos, aquilo que eu falei para vocês. Jesus Cristo, no momento adverso, de injustiça, de maltratos, de dor física mesmo, ele mesmo assim não perdeu a sua inteligência. Ele não perdeu a cabeça. Vamos dizer assim. O que faço para ser espiritualmente inteligente? Dana Zohar fala muito disso. Ser espiritualmente inteligente. O que devo fazer então para alcançar ou para estimular o que eu tenho de forma inata, que é essa inteligência? Tem até um pastor protestante que escreveu também um livro, Desvende o Poder da Inteligência Espiritual, o Código de Jesus para desenvolver seus discípulos. Eu não li ainda, mas eu ganhei de presente, né? Esses dias, esse livro aqui. Vou ler, mas mostra para vocês que ele é brasileiro. As pessoas estão escrevendo. Eu não escrevi o meu, já tenho 6 anos falando desse tema. Não escrevi, vem outro escreve. É assim na vida, né? Se a gente não toma iniciativa, se a gente não... Agora eu vou ter que escrever outra coisa. Porque esse daqui já foi escrito, né? Então, eu vou dar aqui algumas dicas para vocês. Dana Zohar também, ela dá algumas dicas, vocês podem ler, pesquisar. Ela fala muito da importância da diversidade, de você ter um conhecimento amplo das coisas, agregar o diverso. Ela fala muito do sentido da vida, ter um sentido para além daquilo que o mundo nos dá. E ela tem várias dicas. Eu vou dar algumas dicas para vocês que eu procurei viver na minha vida. E vocês podem também trazer para a vida de vocês. A fé, eu aprendi também nessa minha caminhada, a fé ela é fundamental para quem tem que tomar decisões o tempo todo, ou abrir, por exemplo, um negócio. Quem abre um estabelecimento, quem abre um negócio, ele tem muitos auxílios para fazer para ele, né, abrir o seu negócio. Ele tem o Sebrae, ele tem estudos, ele pode ter pesquisa de mercado, uma série de coisas, e mesmo assim, nada disso vai garantir que vai ser um sucesso o seu empreendimento. Mas tem que fazer. Todo empreendedor tem que fazer o dever de casa, tem que fazer tudo isso. Mesmo assim, ele vai precisar de algo de fé. Ele vai abrir com algo de fé. Nem que seja uma fé meramente humana, porque nós temos uma fé humana. E ninguém vive sem a fé humana. Ninguém, mesmo os ateus. Todos têm uma fé. Por exemplo, quando você sobe no avião para ir para algum lugar, você precisa de uma fé no piloto.
pelo menos, que te leve para o destino. Você tem uma fé ali, humana, que te coloca naquele lugar de forma mais confortável. Uma vez, meu primo, que é médico, chegou para mim e disse, a gente cresceu junto, ele disse, olha, ele é ateu, esse meu primo. Eu estou investindo nas bolsas de valores, ele sabe que eu gosto também dessas coisas, de empreendimento, sei o quê. Eu estou investindo nas bolsas de valores. Eu falei, nossa, que bacana, bem diferente. O que te garante que você vai ter lucratividade investindo nas bolsas de valores? Ele disse, nada, tem que ter fé. Eu falei, então boa sorte. Tem que ter fé. Ou seja, você tem que se arriscar. O que é fé? O que é fé? Fé é crer em algo sem ter todas as garantias, sem ter todas as respostas. Porque se tivéssemos garantia que as bolsas de valores elas renderiam todo o tempo, todo mundo ia investir nas bolsas de valores. Então precisa de uma fé. Que fé é essa? É uma fé humana, natural para todo mundo. Agora imagine essa fé humana alimentada, tocada por uma fé divina. Você se transforma no gigante. É isso. Transforma no gigante. E aí, voltando à história de quem abre um empreendimento, quem abre as portas, é um ato de fé. Você não tem todas as garantias, mas você abre o seu estabelecimento. Isso é fé. E imagina essa fé alimentada pelo divino, por Deus. Então você vai com muito mais força, muito mais otimismo, porque fé é necessário. Já mostrei para vocês que fé, ninguém vive sem ela. Mesmo meu primo, que é ateu, que investiu na Bolsa de Valores. Estava sendo guiado pela fé. Estava sendo guiado pela fé. É isso que acontece conosco. E aí, essa fé tocada, alimentada por Deus, que é a fé divina, sobrenatural, unida à fé que você já tem na sua vida. Eu conheci em São Paulo, num desses congressos aí que eu participo, corporativo, eu conheci um senhor que escreve biografias de grandes empresários, empreendedores. E ele já tinha escrito mais de 15 biografias. Do dono das Casas Bahias, do dono da CVC, enfim, de vários. E eu perguntei uma coisa a ele. Qual é o traço comum de todos esses empreendedores de sucesso que você escreveu? Qual é o traço comum? Ele disse, fé. Todos têm algo de fé. Em Deus. Em algo muito maior do que eles. Eu falei, é só isso que eu precisava saber. E eu estou lendo a biografia de Steve Jobs, por exemplo. Já vi o filme, estou lendo a biografia agora. E ele tinha a sua forma de conexão com a divindade. Ele todos os dias meditava. Todos os dias ele tinha o seu momento de meditação. Ele tinha um grupo de meditação, ele tinha um grupo de recolhimento. Steve Jobs. Então você vê que não é à toa que o cara aparece com... É algo surpreendente para o mundo. Bem, umas dicas. Buscar dentro de você. É necessário um autoconhecimento, uma busca. É necessário se autoconhecer. Esse é o primeiro passo para que você entenda que há uma inteligência espiritual dentro de você. Então, esse processo que é necessário, às vezes, até a ajuda de alguém que você converse, que faça uma direção, enfim. Viver em Deus, uma vida em Deus, um estar em Deus, que nem sempre é fácil no nosso mundo, mas é possível no mundo moderno, na cidade grande, na metrópole. Eu tenho uma outra palestra onde eu falo sobre como ser uma pessoa de oração na cidade grande. E aí também a gente dá umas dicas. Então, essa vida em Deus é uma busca. É aquilo que Jesus Cristo fazia quando diz a palavra que ele ia para a montanha e passava a noite toda em oração. E toda vez que Jesus Cristo ia tomar uma decisão na sua vida, ou ele ia tomar um novo rumo, ele passava a noite em oração.
quando ele escolheu os seus apóstolos, os seus discípulos, ele passou a noite em oração. Então, a oração sempre acompanhou os caminhos de Jesus. Quando você vai tomar decisões, qual é o seu nível de oração, a sua vivência em Deus? Participar de coração aberto nas celebrações religiosas, como esse cachorrinho aí, atento na missa, né? Então, quando você vai à celebração, o que é a celebração? É um rito que faz você convergir para Deus. O rito tem o poder de te transportar para a dimensão divina. Por isso que a nossa igreja ela é feita de ritos. Os ritos fazem com que nós tenhamos essa convergência, criamos uma relação com Deus, um diálogo com Deus. O que é a missa senão um diálogo com Deus? Os índios, por exemplo, eles têm seus ritos, e eles ficam repetindo os seus ritos. Eles baixam a cabeça, levantam a cabeça, baixam a cabeça. O que eles estão fazendo? Eles estão criando ali uma comunhão, uma sincronia. O rito cria a sincronia, por isso que na nossa missa nós levantamos, nós sentamos, né? Nós levantamos as mãos, nós ajoelhamos. São ritos repetidos por todos que cria ali uma comunhão entre aquela assembleia que nos leva a Deus. Uma vez uma pessoa me disse, um jovem me disse, eu não vou à missa porque é um tal de senta-levanta, eu não aguento isso. E eu fico levantando, sentando. Eu falei, você vai no estádio ver futebol? Aí ele, vou. Então, quantas vezes você senta e levanta quando está num jogo? Aí ele já se tocou onde eu queria chegar. Você senta e levanta num jogo de futebol mais de 30 vezes. Porque o seu time perde gol, você levanta para xingar o atacante. O juiz dá um pênalti, você levanta para xingar o juiz. Faz um gol, você levanta para comemorar o gol. Quantas vezes você senta e levanta? E só porque na missa você senta e levanta umas 5, 6 vezes, que eu contei, você já acha muito? Então, às vezes, as pessoas perdem até a capacidade de bom senso. Bom senso, né? Nós temos ritos nas missas. Dedicar-se ao serviço ao próximo e cultivar os valores nobres. Nós temos valores nobres, nós temos a solidariedade. Para ativar a inteligência espiritual é necessário estar conectado com esses valores, é necessário estar conectado com o serviço ao próximo, porque tudo isso vai estimular lá o ponto de Deus que eu falei para vocês. Tudo isso vai deixar aceso o seu ponto de Deus, vai te colocar em sintonia com algo que está para além da ganância, do ter, do poder, né? E você não vai se autodestruir com essas ganâncias, porque você está ampliando os seus horizontes com aquilo que realmente te faz, né, crescer como pessoa, como ser humano. E isso é rentável, eu digo para vocês. Eu conheço uns jovens que fazem hoje o que nós chamamos de capitalismo com propósito. Eu conheci jovens interessantíssimos por aí. Eu conheci uma moça do Rio de Janeiro que ela tem uma agência de viagens. E essa agência de viagens é bem diferente. Ela organiza excursões para voluntários que querem ir para a África, campos de concentração, Síria, ficar um mês ajudando as pessoas. Ela tem vários lugares, ela prepara tudo. A viagem, passaporte, o lugar, a alimentação para a pessoa, ela garante tudo. E ela disse, padre, eu ganho dinheiro transformando o mundo. Isso é capitalismo com propósito. Uma nova tendência. Ela é super realizada, ela mesmo é voluntária, ela mesmo vai. As pessoas voltam super felizes, realizadas. Eu fidelizo essas pessoas, elas voltam a fazer outras viagens comigo. Uma agência de viagens, Mateus, uma agência de viagens. Eu conheci uns jovens também em Salvador, que eles montaram uma camisaria. Eu gosto de contar esses exemplos para estimular e inspirar. Vocês são empreendedores, vocês se inspirem com essas histórias.
E essa camisaria eles começaram assim, se chama Eusaria. Depois vocês podem entrar na internet, chama Eusaria, com Z, Eusaria. Então, eles começaram assim, eles faziam umas camisas bem bonitas, umas estampas. Cada camiseta que você comprava, um morador em situação de rua ganhava uma outra camisa. Vocês trabalham com camisa, né? Então, pega esse exemplo aí. O morador de rua ganhava uma camisa igualzinha que você comprava. Então, a pessoa ficava feliz. Compro essa camisa e alguém vai ganhar a mesma camisa. E eles cresceram tanto que os moradores de rua já estavam repetindo as camisas. Aí eles pensaram, não, agora vamos mudar. Eles agora fazem o seguinte, cada camisa comprada gera 1 hora de formação empreendedora nas escolas públicas. E eles montam as equipes e vão formar jovens, adolescentes nas escolas públicas com cada camisa comprada. Que bacana, né? Que interessante. E a mesma ideia, né? Bem, praticar meditação, oração de silêncio. Gente, a meditação é fundamental. Eu pratico meditação desde os 17 anos. São mais de 20 anos, então, que eu pratico a meditação. E, de fato, é a melhor oração que te conecta contigo mesmo. É a oração que melhor te traz para o presente, para o agora. É a oração que te coloca em comunhão com Deus. É a oração da repetição do mantra, né, da palavra. É a oração que traz paz interior. É a oração que te esvazia a mente, porque a nossa mente é cheia de superficialidade. A nossa mente ela é cheia de entulhos que não servem para nada. Se você não esvazia a sua mente, você terá dificuldade de encontrar o seu foco, porque as coisas periféricas, elas te dispersam. Então, a meditação ela vai limpando e você vai ficando com aquilo que realmente é essencial, com aquilo que realmente é importante. Entre outras coisas, meditação traz isso. E o mais importante é a comunhão com Deus, a comunhão consigo mesmo. Então, existe meditação cristã. Você pode aprender meditação cristã com esse monge aqui chamado Lawrence Freeman. Esse foi o livro que caiu nas minhas mãos quando eu tinha 17 anos de idade. Desde então eu não larguei mais. Foi emprestado. E o rapaz nunca voltou para pegar de volta. Por isso que eu estou com ele aqui. Se ele tivesse voltado, eu entrego. Se ele voltar, eu entrego ainda. Né? Esse livro aqui. Olha só. A luz que vem de dentro, o caminho interior da meditação. Ele já veio no Brasil várias vezes, tem outros livros também, muito interessante. Meditação cristã. Ele tem um livro também, Perder para Encontrar. É dele, Lawrence Freeman. Está aqui. Contemplar a natureza, o belo, as flores. Ou seja, existe muita beleza, existe muita inspiração. Aqui em Brasília você pode ter acesso a tudo isso. Estimula a inteligência espiritual. Cultivar o amor próprio. Hoje nós temos dificuldade dessa dimensão do amor próprio. Muita dificuldade. Porque o próprio mundo te faz te sentir um bagaço. O mundo consumista, eu estava vendo um vídeo esses dias, o mundo consumista faz com que você se olhe no espelho e se sinta feio. Se sinta para baixo, acabado. E aí o que tem que fazer? A falsa ilusão, comprar. Fazer plástica, comprar roupas bonitas, comprar um monte de coisa, porque cada vez que você compra, é a forma de você sentir um pouco melhor. Só que daqui a pouco vem o bagaço de novo. E aí tem que comprar mais, tem que comprar mais, tem que comprar mais. O próprio mundo faz você se sentir assim. E aí nós perdemos essa beleza que nós temos e somos. O amor próprio. Amor próprio faz com que as pessoas te respeitem. Amor próprio faz com que as pessoas te olhem de forma otimista. Amor próprio atrai coisas boas. Amor próprio te coloca numa situação favorável. Te leva ao entusiasmo, ao otimismo. Né? Às vezes eu sou otimista até demais. Às vezes eu tenho que dar uma baixada. Né? Nesse ponto aí, só para vocês verem o nível de otimismo meu.
Sabe o jogo Brasil e Alemanha? Lembram? Quando estava 6-0, eu ainda acreditava que o Brasil ia virar. Eu falei, gente, todo mundo já entregando os pontos e eu lá. Vamos que dá, vamos que dá. Então, ali eu percebi, realmente eu estou acima da medida. Vamos baixar um pouco a coisa, que tudo tem que ter um certo limite, né? Até o otimismo tem que ter um certo limite. Saber escutar a Deus, os outros, a si mesmo, os sonhos e as circunstâncias. Então, a escuta. Pessoas que têm essa abertura, que querem algo mais, elas estão sempre a escutar. Né? Escutar a Deus, os outros, a si mesmo, os sonhos, as circunstâncias. Deus fala nas circunstâncias, nos acontecimentos. Os sonhos, gente. Os sonhos de vocês, eles são, assim, instrumentos valiosíssimos para o crescimento humano e espiritual de vocês. Preste atenção nos sonhos de vocês. Meditem os sonhos de vocês. Deus também está dizendo coisas a vocês por meio dos sonhos. Os sonhos, ele não está dizendo aquilo que está acontecendo com você. Às vezes pode ser algo que você capte do entorno, da família, mas na maioria das vezes o sonho está dizendo aquilo que está passando com você. Então você tem que ver a simbologia dos sonhos. E a maioria dos personagens ali é um pouco de você. Você sonha com 4, 5 personagens, talvez seja uma face de você mesmo, que você precisa olhar, entender. Então, o sonho é fundamental, escutar. Estar atento às intuições, elas podem vir de noite, de dia, tem um caderninho para anotar as intuições, aí está a verdade. Se você sente que é uma intuição, algo que realmente vem, ali está a verdade. A imaginação, empreendedores, atenção com a imaginação de vocês. Você que tem empreendimento, você que vai abrir um empreendimento, atenção. O seu empreendimento tem que dar certo dentro da sua cabeça. Se ele não der certo dentro da sua cabeça, não abra o seu negócio. Ele tem que funcionar. Você tem que fechar os olhos, sentir com entusiasmo moderado, tá? Não sentir lá, vocês com todas as sensações, as portas abertas, as pessoas entrando, a coisa funcionando, né, expandindo, coisa e tal, e tem que dar certo dentro de você, da sua imaginação. Se ele não der certo dentro da sua imaginação, não vai. Espera mais um pouco. Então, a imaginação ela é fundamental. Todo o seu empreendimento precisa dar certo. Eu, quando eu dou palestra para empreendedores assim que estão começando, eu sempre falo disso. Aí, uma vez eu fui aqui em Cristralina falar de empreendedorismo para um grupo de assentados. Eles ganharam umas terras e tinham as terras e precisavam de pensar no empreendimento para aquelas terras. E me chamaram para inspirá-los de alguma maneira. Aí eu pedi, todos eram camponeses, né? Eu pedi, fechem os olhos. Eles fecharam. Eu disse, agora imagina o empreendimento, imagina ele dando certo, imagine todas as coisas, imagine as pessoas comprando, faça uma imaginação aí de tudo mesmo. E fui estimulando aquela criatividade dentro deles, fazendo um exercício. Aí eu falei, pode abrir os olhos agora. Alguém quer contar a sua experiência? Há um senhorzinho que estava ali, levantou a mão. Padre, eu quero dar meu testemunho. Eu falei, sim, o que foi? Padre, eu escutei até as cabras berrar. Foi tão intensa a imaginação dele, eu escutei até as cabras berrar. Eu falei, é isso mesmo, muito bem. Tem que sentir, tem que vibrar com a imaginação, com o sonho. Pois pode criar cabra, que vai dar certo. Nem sempre as coisas mudam, mas você pode mudar o olhar e ter novas atitudes. Às vezes a gente quer mudar as coisas. Quando a gente vai aprendendo com a inteligência espiritual, a gente percebe que nem sempre as coisas mudam como gostaríamos. Mas o seu olhar em relação às coisas mudando, você já está dando um grande passo. E talvez você pode gastar muita energia querendo mudar coisa que não muda. Como o seu marido, por exemplo. Ele não vai mudar fácil.
Aí você gasta uma energia para mudar seu marido, podia estar fazendo outra coisa, está querendo mudar. Talvez se você mudar o olhar em relação a ele, talvez já seja um grande passo. E o inverso também, né? Às vezes o marido quer mudar a mulher. Então, atenção. Às vezes uma mudança de olhar já é o grande passo que você tem que dar na vida. Isso a inteligência espiritual te ajuda. As 4 dimensões marcantes de uma pessoa espiritualmente inteligente. Elas agem por vocação, elas encontram a sua vocação, elas têm uma dose de humor, têm entusiasmo e vivem uma solidão revigorante. Solidão revigorante é aquele momento que você de encontro consigo mesmo, de um isolamento necessário, que você precisa, a solidão revigorante. Então, se você tem essas 4 dimensões aqui bem dosadas em você, é um grande sinal de inteligência espiritual. Encontrar a sua vocação neste mundo, o sentido da vida, né? Humor, um toque de humor, entusiasmo. O que é entusiasmo? É enteos. Teos é Deus. Então, ter Deus dentro de si. Entusiasmo é ter Deus dentro de si. Não, no meio da palavra entusiasmo tem a palavra teos, que é Deus. Ter Deus dentro de si. E a solidão revigorante, que é o momento da meditação, é o momento do estar só. Alguns chamam de ócio criativo, porque até o ócio criativo nós não estamos mais estamos tendo tempo para ter. Né? Bem, e por fim, gostaria de falar para vocês da pastoral do empreendedor, que é uma pastoral que vem dentro da igreja para abrir essas portas da própria igreja para os empreendedores, aquilo que nós estamos fazendo aqui agora, chamando vocês aqui, quem tem empreendimento, quem não tem, quem pensa em ter, né? E a igreja quer estar junto com você. E aí, nós fundamos a Pastoral do Empreendedor em 2011. Essa pastoral foi fundada para que a dimensão espiritual fosse desenvolvida na vida dos empreendedores, de forma mais focada. Quando eu fundei essa pastoral em Salvador, eu olhava para os empreendedores e eles não tinham lugar na igreja, ninguém falava sobre empreendedorismo na igreja. Às vezes o empresário era visto como leproso, não, aquele ali é empresário, ele explora os mais pobres, explora os trabalhadores, por isso que está rico, né? É umas imagens meio distorcidas, nós temos muito isso ainda, o marxismo cultural que entrou, e muito forte também, a visão negativa de lucro, o lucro como usura, que a própria igreja teve nos primórdios, aí na Idade Média, e tudo isso foi trazendo uma coisa negativa. E aí, com a pastoral do empreendedor, a gente quer dizer, não, ser empreendedor é uma arte, uma virtude, é um bem para o mundo, para o Brasil. Jesus Cristo montou o seu time de empreendedores, vocês já prestaram atenção nisso? Gente, quem era o maior empreendedor do tempo de Jesus? O pescador. Era o empreendedor mais organizado. Ele tinha as suas embarcações, eles tinham colaboradores, eles tinham as suas formas de venda, eles tinham as contabilidades certinhas. Então, Jesus Cristo chamou pescadores, ou seja, empreendedores para compor o seu time. Que fantástico isso. E depois chamou um cobrador de imposto, que também era um empreendedor, porque ele também tinha suas artimanhas lá, para ter o seu lucro, era um empreendedor. Jesus chamou esse povo para compor o seu time. E graças a esse grupo de empreendedores, expandiu. E aí deu uma missão, Jesus Cristo é extraordinário, né? E deu uma missão grande, uma missão motivadora, desafiadora. Como é a missão da sua empresa? A missão da sua empresa estimula o seu colaborador, estimula o seu cliente, é ousada. A missão de Jesus era ousada. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Então, palpável, verificável. Ide por todo mundo, anunciai o evangelho a toda criatura.
Essa é a missão que motiva uma legião de seguidores até hoje, 2000 anos depois. Nós queremos chegar em todo mundo, nós queremos chegar em toda criatura, nós queremos... Então, a missão de uma empresa tem que ser uma missão forte, tem que ser uma missão que agregue, que estimule. Então, perca tempo para montar a missão do seu empreendimento, a missão da sua vida. Nós temos uma escola, nós fundamos uma escola para formar jovens empreendedores em Salvador, chamado CAENA. Quem segue as minhas redes vê. E nós estamos há 3 semanas montando a missão do CAENA, formulando numa frase a nossa missão. Então, é um pouco isso. E aí a pastoral do empreendedor é uma pastoral que para pastorear os empreendedores, para levar uma palavra, levar formação, levar a palavra de Deus, levar a doutrina social da igreja, cuidar do empreendedor, cuidar da pessoa do empreendedor. E aí nós fazemos missas para empreendedores, nós realizamos retiros para empreendedores, palestras para empreendedores como essa daqui que nós estamos fazendo agora. Nós realizamos atendimento aos empreendedores. Nós estamos começando essa pastoral aqui em Brasília agora, aqui na nossa paróquia. A primeira paróquia a ter essa pastoral. Nós já estamos em vários lugares, já vamos fazer esse ano o 3º encontro nacional em Curitiba, já tivemos encontros em São Paulo, estamos em várias cidades, queremos expandir mais, mas nós queremos começar aqui em Brasília, no coração do país. Por isso que eu conto com você que veio, quer saber mais, nós temos o contato de vocês e queremos estar mostrando ou convidando para outros momentos e criar um grupo de pessoas interessadas em estar conosco. Depois vocês podem procurar também a Marildo, que está ali, que é o nosso coordenador, Jace, sua esposa, que também está por ali, podem procurar para maiores informações, dar o contato. Não, eu quero participar dessa pastoral, eu quero saber mais, eu quero isso para a minha vida. Então nós estamos montando aqui, vamos ter reuniões periodicamente aqui na nossa paróquia, com estudos, com outras atividades também, e com palestras abertas assim, como essa. Tá? Alguém quer fazer alguma pergunta? Colocar alguma questão? Alguma observação? Também? O pessoal até perguntou isso, por que demorou tanto começar em Brasília, se o senhor é o fundador da pastoral e já está em Brasília há mais de 4 anos? Eu vou dizer por quê. A gente até tentou, quando o Frei José estava aqui, a gente até tentou, mas eu olhava assim e via assim, bem, a paróquia, a maioria do povo que vem é militar, funcionário público. Eu falei, será que vai dar certo? Mas depois a gente foi percebendo, não, tem empreendedores, tem muita gente. E depois tem um outro conceito que a gente chama de intraempreendedor. Hoje, os grandes empreendedores com visão, eles estão trabalhando com esse conceito de intraempreendedor. Que conceito é esse? É de que você transforma o seu colaborador num empreendedor junto com você. Né, Rodolfo? Rodolfo também tem essa visão. Você transforma o colaborador num empreendedor. Ele se realiza enquanto empreendedor trabalhando com você. Ele não vai abrir um empreendimento, mas você dá condições para que ele seja criativo, que ele tenha intuições, você dá condições para que ele, inclusive, erre, uma margem de erro. Eu digo para os meus colaboradores, você tem uma margem de erro aí de alguns porcentos, então tome decisões, tenha iniciativas, traga novidades. Esse é o intraempreendedor. Aí você faz um time de intraempreendedores. E no funcionário público, daqui para frente, o funcionário público vai ter que ser também um empreendedor para realizar bem a sua missão de empreendedor lá dentro. Porque essa coisa da estabilidade que sempre teve, ela vai deixar de existir. O cara no funcionário público vai ter que mandar bem para continuar lá. Né? Uma série de coisas. Os concursos públicos eles vão diminuir, já estão diminuindo. Muita coisa vai ser feita com terceirizados, tal. E aí vai sobrar para a gente a possibilidade de empreender.
A nova geração tem que ser uma geração empreendedora. Por isso que nós fundamos uma escola para formar jovens empreendedores. Porque quando eu tive essa intuição, eu disse, nossa, tenho que fazer uma escola para formar jovens empreendedores. Coisa que nos Estados Unidos já se faz muito, já. A gente tem que fazer isso aqui também. A criançada tem que crescer já com isso, porque emprego de carteira assinada vai ser pouco. Vai ser pouco emprego de carteira assinada. E os jovens nem querem ser mais celitista. Eles querem, de alguma forma, ser MEI e que as pessoas contratem os seus serviços. Então, nós estamos nessa onda aí. Por isso que essa coisa do empreendedor é um tema bem oportuno. E nós queremos dar possibilidades para os empreendedores católicos se unirem e trabalharem juntos também, né? Mais alguma? Isso. Uhum. Isso é uma ótima pergunta. Ele está perguntando qual é o perfil das pessoas que podem participar da Pastoral do Empreendedor, já que nós somos essencialmente empreendedores, né? É uma boa pergunta. Quando eu fundei a Pastoral em Salvador, eu dizia, todos são bem-vindos. Eu dizia o exemplo da dona de casa. A dona de casa é a melhor empreendedora. Ela otimiza o seu tempo, ela organiza a sua cozinha, ela chega até o final do mês com os recursos que tem. Então, assim, faz um plano para o dia, faz um plano para o mês, é uma empreendedora. Então, a dona de casa é bem-vinda na nossa pastoral. Então, o conceito de pastoral para a gente é um conceito amplo. As pessoas com perfil empreendedor, elas estão dentro da pastoral. Elas estão dentro da nossa pastoral. Eu também tenho esse leque bem aberto. Por isso que eu não chamo empresário, eu não uso a categoria empresário, porque eu parto do princípio que nem todo empreendedor se sente empresário, mas todo empresário se sente empreendedor. Então, o empreendedor une todo mundo. Por isso que a gente chama pastoral do empreendedor. E também a gente foca na pessoa, no ser humano. Nós não focamos na empresa, porque já tem instituições que focam na empresa, como o Sebrae, Senac, enfim, foca na empresa. Nós focamos no ser humano empreendedor. Nos preocupamos com sua família, com seu bem-estar, com sua vida, com seu ser. E então a gente cuida do CPF do empreendedor, certo? A empresa cuida do CNPJ, né? Nós cuidamos do CPF dele, da pessoa. E aí quando eu pensei o nome, vinham vários nomes. Pastoral do empreendedorismo, pastoral dos empreendedores. Eu falei, não, vamos colocar pastoral do empreendedor no singular. No singular, mas justamente para atender o perfil empreendedor, que são todas as pessoas. Todas as pessoas, né? Inclui. Mais um comentário, mais... Quem vai... Nosso coordenador, Amarildo, ali, está ali, ó. Está ali. Vocês podem deixar o nome. Nós já temos um grupo, Pastoral do Empreendedor DF, já temos um grupo. E tem um Facebook também, né? DF. Nós estamos nos organizando. E você querendo fazer parte, eu quero fazer parte do grupo Pastoral do Empreendedor, ser um agente também, então pode dar o nome. Sobre a logo. Essa logo foi eu que encomendei também, mas foi uma inspiração do design, que é amigo meu de Salvador. Eu vou falar da logo aqui, que ela perguntou sobre a logo. Só vou terminar. Então, a logo, ela nos traz mãos que acolhem, ou asas de uma pomba, né, que é o Espírito Santo, traz um coração, uma língua,
né? Um coração que acolhe, um coração que tem vida, que bate. As cores são dinâmicas, mostrando o dinamismo do empreendedorismo. Então ele quis fazer um jogo aí com mãos, asas, coração, língua, Espírito Santo. Tá tudo nessa logo aí, tá? E vocês podem pesquisar Pastoral do Empreendedor lá na internet. E podem pesquisar também Santa Missa para Empreendedores, que eu comecei a Santa Missa para Empreendedores em Salvador, e hoje várias cidades fazem a Santa Missa para Empreendedores. E quem sabe a gente não faça aqui também. É uma Santa Missa para Empreendedores. Lá a igreja lotava de empreendedores vindo de todos os lugares na missa. Era impressionante. E a gente faz também eventos grandes, num hotel, num centro de convenções para muitos empreendedores. Em Maringá, por exemplo, eles fazem para cerca de 900 pessoas. É grande, está crescendo muito. Encontros de católicos e empreendedores. Aqui em Goiânia, eu fui convidado para esse ano por Etion. Etion acontece numa paróquia, Nossa Senhora da Sagrada Família, na Sagrada Família, eu acho, Padre Marcos Rogério. Ele reúne todos os anos 1000 empreendedores. Lá tem a Pastoral do Empreendedor. 2 paróquias em Goiânia tem a Pastoral do Empreendedor, que eu nem sabia, eu vim saber depois. Eles pegaram na internet e fundaram. Lá. E foi ótimo. Já fui visitar, já dei palestra para eles lá. Reginaldo? Uhum. Tem o meu número também aqui. Vocês podem anotar o meu. Oh, não foi não. Pensei que tinha, mas não teve não. Essa palestra vai estar no YouTube. Está sendo gravada. Vamos colocar no YouTube. Inclusive eu tenho no YouTube Capital Espiritual. Eu falei aqui para um grupo de empreendedores aqui em Brasília sobre capital espiritual. Quem procurar na internet, eu falo sobre capital espiritual, tá disponibilizada lá. Pode pesquisar, Frei Rogério, Capital Espiritual. Bem interessante também. Que eu posso dar essa palestra, que eu tenho ela também. Posso oferecer. Mas quem quiser já ver. Eu também dei uma entrevista no programa Além da Notícia, está na Canção Nova. Se você procurar Pastoral do Empreendedor, Além da Notícia, eu dou uma entrevista lá para o Ronaldo, muito interessante também sobre a pastoral, dando mais explicações. Rodrigo, eu tinha colocado aí meu telefone no final para fechar assim com chave de ouro, não está não. Eu gosto de um grande finale assim, mas não... não sei por que não aparece. Tem aquele negócio lá, meu nome, a foto, sei o que foi. Bem, ele vai colocar o telefone da Marilda ali, né, Marilda? Ah, tá, sou eu, Aí meu telefone ali e do Amarilda. Gente, obrigado. 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 Vamos construir cada vez mais nossa identidade. Aqui está o telefone também de Amarildo. Eu quero dizer para vocês que a Amarildo está morando aqui em Brasília. Pode vir aqui, Amarildo. Você vai dar o seu recadinho também. Por uma jesuicidência, vem para cá. Vem aqui, Amarildo. Vem aqui. Não, vem aqui. Amarildo, ele era meu paroquiano lá em Salvador. E aí, por uma jesuicidência, ele veio para cá, para Brasília, e ele estava na fundação da Pastoral em 2011. É um dos fundadores também, e por isso que vai ser o nosso coordenador. Então, ele estava lá no início de tudo, né, marido? Então, é uma satisfação a gente estar junto aqui agora. Boa noite, obrigado pela presença de todos. Como o Frei falou, Jesus é muito bom, Deus é muito bom, né, por estar participando mais uma vez da pastoral. Vou ser breve, né? Esse é meu telefone do Frei. Quem quiser, a gente tem um grupo já de WhatsApp. Esse é um WhatsApp, mande para mim que eu acrescento vocês. E nós vamos ter outros canais de comunicação para facilitar nosso dia a dia, contato, comunicação, tá? E é isso. Muito obrigado. Obrigado. Amarildo é um intraempreendedor na TOTUS. Ele é um intraempreendedor lá dentro. A esposa dele, a Jace, já foi? É uma empreendedora também.
enfim, estamos aí todos. Vamos fazer a nossa oração final. Quem quiser ver os livros aqui, obrigado a Pascom pela cobertura, obrigado Rodrigo, Marcelo, João, obrigado. Depois a gente vai disponibilizar na internet a palestra também, e tem outras lá. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Te agradecemos, Senhor, por este momento, por nos conduzir com Teu Espírito. Dai-nos, Senhor, a graça de viver sempre diante da Tua presença, sentir que a Tua luz nos guia. Te louvamos, Senhor, uma vez mais por cada filho Teu, filha aqui presente. O Senhor esteja convosco. Desça sobre vós a bênção de Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Agradeço a presença dos nossos paroquianos, quem participa da nossa paróquia e quem vem de outros lugares. Vocês vieram do Gama? Lusiânia, Diocese de Lusiânia, do Gama, Lusiânia também. Tem mais de outros lugares? Águas Claras, Planaltina, Asa Norte aqui, Vicente Pires, Guará, para ali, né? Maravilha, que bom, fico contente. Outras palestras a gente vai oferecer. Eu tenho uma chamada que é muito interessante, chamada o humano salvará o ser humano na 4ª Revolução Industrial. É muito inspirador esta palestra que a gente pode oferecer também aqui. Beijo no coração de vocês, fiquem com Deus. Quem quiser ver os títulos dos livros pode ver aqui.